Boa noite, pessoal. Primeiro A e primeiro B, né? Uma gravação só para as duas turmas, mesmo conteúdo, não tinha por que eu fazer duas gravações, né? Eu digo boa noite porque só me restou agora ter um tempinho para começar a fazer essas gravações, certo? Não só a sala de vocês, tem as outras também. Mas espero que vocês tenham feito, alguns já me mandaram já as imagens mostrando que copiaram ou imprimiram e responderam. E eu disse que breve estaria enviando para o grupo o meu linkzinho aqui desse canal para que vocês possam fazer a correção, beleza? Então, nós estamos agora vendo a parte de substâncias inorgânicas, que faz parte de qual capítulo ou qual ramo da biologia? O ramo da bioquímica ou citoquímica ou biologia molecular, certo? A gente já viu logo no início aquela parte introdutiva da biologia, em seguida vimos a parte de origem da vida e agora estamos com a bioquímica ou citoquímica ou também chamada de biologia molecular. Onde na biologia molecular ou bioquímica vocês vão conhecer algumas, ou pode-se dizer, as principais substâncias químicas que estão presentes na composição química dos seres vivos e a função que elas exercem no nosso corpo. Quando eu digo no nosso, não é só o nosso corpo, o corpo do ser humano não, mas é no organismo de todas as espécies de seres vivos, desde os micro-organismos, aqueles que a gente não consegue ver a olho nu, a organismos que a gente consegue ver a olho nu como nós, certo? Plantas e outros seres vivos, beleza? E a gente começou com o grupo das substâncias inorgânicas. Eu mandei justamente aquela videoaula para o grupo de vocês para que vocês já começassem a ter essa noção, tá? Para que tentei buscar um professor que tivesse uma linguagem bastante clara para que vocês pudessem entender como que se como não o que estuda a bioquímica e também a importância dela no conhecimento da vida, certo? E agora a gente vai começar a correção justamente das questões referentes à parte das substâncias inorgânicas. Porque as substâncias que estão nos seres vivos se dividem em dois grupos. O grupo das substâncias inorgânicas e o grupo das substâncias orgânicas. As inorgânicas são quais? Água e sais minerais. E as orgânicas? A gente vai ver nas aulas seguintes, que é o quê? Carboidratos, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos, proteínas, enzimas. Mas agora a gente vai se atentar só com as inorgânicas, beleza? As inorgânicas a gente tem na natureza, certo? Os minerais a gente encontra na natureza, mas também tem no corpo dos seres vivos, como qual? A água. A composição maior de substância, não só em nós, seres humanos, mas numa boa parte de outros seres vivos, é de água. A nossa composição química, em maior quantidade, a percentagem é de água. Beleza? Então, vamos para cada uma dessas questões, à medida que elas forem se passando, no caso, eu vou me atentando a explicar algo a mais, ok? Então, primeira questão. A água é fundamental para o funcionamento do corpo e uma de suas funções refere-se à capacidade de dissolver substâncias e garantir um meio propício para a realização de reações químicas. Isso se deve ao fato de a água, aí a gente vai para qual opção? Funcionar como solvente. A água, ela tem essa capacidade de ser considerada o solvente universal. Como assim, professora, solvente universal? Ela é considerada o solvente universal porque a água consegue dissolver quase todas as substâncias. Quase todas as outras substâncias ela consegue dissolver. Eu não disse todas, mas quase todas. Se a gente colocar recipientes, água, 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 e depois colocar açúcar, vai dissolver. Leite, mexer, vai dissolver. Achocolatado, vai dissolver. E no outro, café, vai dissolver. Então, uma boa parte das substâncias a água consegue dissolver. Por isso, ela é considerada um solvente universal. Não consegue dissolver poucas substâncias, como, por exemplo, a gordura. Se a gente colocar
água e óleo de cozinha juntos, misturar, você vai ver depois que vão ficar em duas fases, porque não vai conseguir misturar. E eu vou explicar ainda na terceira questão por que água e óleo não se misturam, beleza? Mas aí seria a opção ou a letra D de dado. Funciona como solvente universal, beleza? Se acertaram, ótimo, porque vocês tiveram tanto a videoaula para ajudar nesse conhecimento, como também as anotações do livro. E teve duas alunas que me pediram no privado as páginas do livro para que pudesse ler e consultar as respostas. Quem não tiver ainda o livro, vocês podem me procurar no privado que eu vou repassar como eu repassei para dois alunos, certo? A segunda questão diz: de acordo com a imagem abaixo, percebe-se que os seres humanos nascem com quase 100% de água no seu organismo e vai perdendo a mesma ao longo do tempo, ou seja, ao longo da nossa vida. Aí tem no esquema um feto com 100% do seu corpo de quê? Água na sua composição. Depois temos um bebê que, se vocês prestarem atenção, já perde 20% de água aproximadamente. Isso não é um valor preciso, é uma média, tá? Porque 20% quando o bebê nasce já perde de água. Por isso que tem o costume de dizer assim: a criança perdeu peso, na primeira semana é comum perder peso, porque na verdade ele não perde, esse peso que ele perdeu é peso de água, que depois substitui com o leite, ou na verdade nem substitui, repõe com o leite, porque o leite já é um alimento que contém todos os nutrientes, inclusive água, certo? Aí vocês já vão ver um adulto que também já tem uma perda de água, ou seja, já passa para 70%, que é uma média que a gente tem, um adulto ter de água no corpo, 70%. E uma pessoa velha, idosa, já tem uma queda ainda maior de água, ou seja, só tem 50% aproximadamente de água no corpo. Isso se tiver uma boa ingestão de água, porque tem pessoas que não gostam de tomar água. Então, quanto menos água tomar, menos na composição do corpo, e assim vai ser mais prejudicial para as reações que ocorrem dentro do organismo e que há necessidade da presença de água. Então, aí diz aí, esse esquema é verdadeiro e o que se afirmou no enunciado é verdadeiro? Gente. Quando a gente nasce com 100% do... Na verdade, quando é feto, tem 100% de água, mas saiu da vida intrauterina, meio externo, já tem uma perda. E ao longo da vida, a tendência é perder. Por isso, as indicações, no caso, as orientações médicas e do nutricionistas de tomar uma boa quantidade de água, de se hidratar, porque a tendência natural da gente é a gente perder água ao longo da vida, ok? Então, seria verdadeiro aí a opção. Terceira questão. Abaixo temos a fórmula atômica, certo? Que a água tem fórmula atômica, tem a fórmula molecular, tem a fórmula estrutural, certo? Da água, mostrando ser uma substância polar. Justifique. Antes de conferir com vocês essa afirmação, vocês estão vendo aí a ilustração, não é isso? Um círculo maior, que é o átomo do oxigênio, e dois círculos menores ligados, que é do hidrogênio de azul. O grande de vermelho e as duas outras de azul. E mostra também, além das letras que representam os elementos químicos, oxigênio e hidrogênio, mostra também cargas elétricas. No oxigênio negativa e nos hidrogênios positivas. Por que, professora, tem essas cargas elétricas junto a esses elementos químicos? Porque a água é uma substância polar. Mas por que está dizendo que é polar? Porque nas suas polaridades, ou pode-se dizer, nas suas extremidades, ela tem cargas elétricas. Dizer que uma substância ela é uma substância polar é dizer que ela tem cargas elétricas. Se ela tem cargas elétricas, significa que vai ser chamada de polar. E é essa a função, ou pode-se dizer, é essa característica que faz com que a água seja o solvente universal, ou seja, fazer com que ela consiga dissolver tantas substâncias, como eu estava dizendo na primeira questão, certo? Por que é um solvente universal? Porque ela é polar. Por que ela é polar? Porque ela tem cargas elétricas. Vocês vão ver nas aulas futuras de físicas que cargas de mesmo sinal, positivo, positivo, se repelem. Negativo, negativo, se repelem.
Mas cargas de sinais contrários, negativo e positivo, se atraem. Seria muito bom se eu tivesse para explicar no quadro aqui, mas aqui em casa não tem quadro, certo? Mas lembrem-se disso, cargas de mesmo sinal se afastam, cargas de sinais contrários se atraem. Então, a água tem os dois tipos de sinais, positivo e negativo. E as substâncias que se misturam à água, ou vai ter geralmente carga positiva, ou vai ter geralmente carga negativa, ou vai ter também as duas cargas, positivas e negativas. Então, o que for positivo vai se atrair ao negativo e o que for negativo vai se atrair ao positivo, fazendo assim com que elas se misturem e assim a água consiga dissolver as substâncias. E é justamente o fato de a gordura ser apolar, vocês vão ver isso quando a gente vê nas substâncias orgânicas, as gorduras ou lipídios, cientificamente falando, são chamadas de substâncias apolares. A significa negação, não tem carga elétrica. Por não ter carga elétrica, nem positiva, nem negativa, elas não vão nem se atrair, nem se repelir com a água. Por isso que a gente diz que a água não se mistura ao óleo. Porque a água é uma substância polar e o óleo é uma substância apolar, ou na verdade as gorduras, seja óleo, azeite, banha, qualquer que seja a gordura, substância polar, portanto, não vai conseguir se misturar com a água. Então, agora sim, vocês podem responder, por que a água é considerada uma substância polar? Vocês podem dizer, devido à presença de cargas elétricas. Quem colocou, quem acertou, ótimo. Quem não acertou, copia aí devagarzinho. Elas são chamadas de polar, ou a água é considerada polar por ter cargas elétricas. Então, mais uma vez, justifique o fato de a água ser polar, devido à presença de cargas elétricas. Respondido. Devido à presença de cargas elétricas. Positivo e negativo. Beleza? Quarta questão. A gente vai fazer aí a relação da primeira coluna com, da segunda coluna com a primeira coluna. Aí tem alguns exemplos de sais minerais. No livro de vocês deixa muito a desejar exemplos de sais minerais, mas vocês podem consultar na internet e ver qual a função desses sais minerais. Cálcio é um sal mineral, ferro, sódio, flúor, manganês, iodo e outros que infelizmente no livro de vocês não tem tanto, certo? Aí a gente vai ver qual é a função de cada um e colocar os números de acordo com eles. A primeira diz aí, é um componente importante dos ossos e dos dentes, é essencial à coagulação sanguínea e tem ação em nervos e músculos. Cálcio. A gente tem cálcio nos dentes, é importante na coagulação sanguínea também e nos nossos ossos. Então, é cálcio. Próximo parêntese. É um componente dos ossos também, ó, e dos dentes e auxilia na prevenção da cárie dentária. A gente compra até o creme dental que contém o quê? Flúor. Flúor é um mineral que é importante para os ossos, para os dentes e ainda previne a cárie, certo? Então, seria que número flúor 4. Então, já temos 4. Próximo parêntese. É um componente da hemoglobina, da mioglobina e de enzimas respiratórias e é fundamental para a respiração celular. Ferro, gente. O ferro é que se liga à hemoglobina para, que pode-se dizer, transportar o oxigênio, por isso que se diz que é importante para a respiração celular. Então, temos aí o ferro. Ô, professor, eu não sabia que ferro, aqui o pessoal tanto pede para comer, para evitar anemia, é um mineral. É um mineral e tem bastante importância para mais de uma função, certo? E o último que sobrou foi o quê? O sódio, no parêntese aí 3, que é importante no balanço de líquidos, é essencial para a condução do impulso nervoso e tem ação nos músculos. Então, seguindo a ordem aí, 4, 2 e 3, a gente tem a letra B. Então, a questão 4, letra B de bola. Vamos agora para a questão 5. Diz aí, ó. Dentre os elementos químicos abaixo, qual é considerado predominante, qual não é considerado predominante na matéria que constitui os seres vivos?
No livro de vocês, tem lá, logo no início das páginas, dizendo quais são os elementos químicos mais encontrados ou encontrados com maior percentagem na composição química dos seres vivos. Aí tem até uma siglazinha que a gente pode memorizar, esse bizuzinho para gravar. CHOMPs. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, desses daí, qual não é? Sódio. Mas tem lá no livro, se vocês consultarem. Então, desses elementos químicos, o que não está dentre os elementos químicos que se apresenta com grande quantidade na composição dos seres vivos é o sódio, certo? Próxima questão, número 6. Assinale o verdadeiro e ou falso nos parênteses abaixo. Vamos lá. Com a bioquímica, que é esse ramo da biologia que a gente está vendo, foi possível conhecer as principais substâncias que constituem os seres vivos. Com certeza, é verdadeiro. Foi o que eu disse logo no início. Esse ramo da biologia nos transmite conhecimento das substâncias químicas que estão presentes nos seres vivos e sua importância para eles, certo? Segundo parêntese, o oxigênio é o elemento químico presente em todas as moléculas orgânicas. Falso, se vocês olharem lá, dentre os elementos químicos, o oxigênio não é dentre os que tem chamado CHOMPs, daquele bizuzinho que eu acabei de falar, que é predominante, não. O carbono, sim, é o que seria o elemento químico que está presente em uma boa quantidade das substâncias orgânicas do nosso corpo. Então, aí não seria oxigênio, e sim carbono. Então, esse segundo parêntese é falso. Terceiro parêntese. Nas plantas, as propriedades adesão e coesão da água permitem o deslocamento da seiva mineral desde a raiz até as folhas. Se fosse só adesão, estaria correto, porque a adesão justamente faz isso com as plantas. Traz a água de lá da raiz e distribui até as folhas, certo? Mas coesão não. A coesão, ela permite que as águas fiquem ligadas umas à outra, as moléculas de água, certo? Então, tá errado porque não seria adesão e coesão, seria só adesão. Então, esse terceiro parêntese está falso. E esse conteúdo também tem no livro de vocês, viu? Além da videoaula que teve. Último parêntese. A água é a substância mais abundante em um ser vivo. A gente viu isso na primeira questão, lembra? Do feto, da criança, depois do adulto e do idoso. É sim. Se perguntarem qual é a substância que você tem em maior percentagem dentro do seu corpo, pode dizer na bucha, água. Certo? Então, correto. Então, a ordem aí ficou verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Sétima questão. Podemos definir a anemia como uma doença em que a quantidade de hemoglobina no sangue está baixa. A hemoglobina é um pigmento responsável pelo transporte de oxigênio e é composta principalmente por ferro, que a gente já tinha visto anteriormente. Então, falou em anemia, o mineral que é importante para melhorar a questão de anemia é o ferro, certo? Então, é a letra E. Oitava questão. As células são estruturas conhecidas como unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Elas são formadas basicamente por substâncias orgânicas e inorgânicas, que é o que a gente tem na nossa composição. São consideradas substâncias inorgânicas, o que a gente está falando agora. Até agora, das substâncias presentes nos seres vivos, a gente só tem falado de quê? Água e sais minerais. As substâncias inorgânicas são quais? Água e sais minerais. Nas próximas aulas, a gente vai ver outras substâncias que não são inorgânicas, e sim orgânicas. Beleza? Então, a resposta seria a letra D de dado, água e sais minerais, que são as substâncias inorgânicas. Nona questão. Como se chama o fenômeno que permite as moléculas de água permanecerem unidas por meio de ligações de hidrogênio? Foi o que eu falei agora pouco na questão 6, naquelas de verdadeiro e falso. A adesão, ela permite que a água suba da raiz até as folhas das plantas. E a coesão? A coesão é outra propriedade da água que vai permitir o quê? Que as águas fiquem ligadas uma à outra. Como assim ligadas? Unidas, formando pontes.
certo? Para que elas não se dispersem, ok? Então, o nome daí desse fenômeno ou propriedade, pode-se dizer, que permite com que as águas permaneçam unidas, ou as moléculas de águas permaneçam unidas, é chamado de coesão. Então, a resposta coesão, certo? E esse coesão é com S, não é com Z não, embora tenha som de Z. 10ª questão, e última no caso. O bócio endêmico, caracterizado pelo aumento da glândula tireoide, pode estar associado à ausência de um mineral na alimentação do ser humano. Qual é dos minerais que está aí? O iodo. Há muito tempo atrás, o iodo, ele não estava presente no sal que a gente hoje compra já contendo, certo? Então, o que é que acontecia? Muitas pessoas, ou passou até a ser uma doença endêmica, ou seja, atingiu quase todo o Brasil. O iodo é necessário para o funcionamento de uma glândulazinha que a gente tem aqui, chamada tireoide, certo? Na região da garganta. E antigamente não se ingeria, no caso, iodo. Aí as pessoas desenvolviam o chamado bócio endêmico. Com o uso ou com a presença do iodo no sal, controlou-se esse metabolismo das nossas glândulazinhas tireoides e deixou de ser uma doença considerada endêmica. Por isso que era chamada de bócio endêmico, porque atingia quase todo o país, certo? Então, o mineral iodo tem como uma das importâncias dele fazer com que a nossa glândula tireoide, que está nessa região do pescoço, funcione bem, ok? Mas não é para comer muito sal, certo? Uma quantidade suave já é o suficiente, beleza? Então, assim a gente termina o conteúdo de água e sais minerais, as substâncias inorgânicas que faz parte do conteúdo de bioquímica. Bom, cuidem-se, fiquem em casa, eu acho que vocês estão cansados de ouvir isso, mas é o necessário para o momento e que Deus nos permita o mais breve possível a gente estar nas nossas aulas presenciais e até a próxima. Cheiro no coração de todos. Bye, bye.